Saúde, amados irmãos, em Cristo e os caros ouvintes, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo bíblico intitulado ao tema Os 4 erros fatais do pré-tribulacionismo. Gostaria de iniciar com uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão por todos os meus pecados, quer tenham sido pensamentos, quer tenham sido desejos, quer tenham sido sentimentos, quer tenham sido gestos, quer tenham sido ações, quer tenham sido reações, quer tenham sido omissões ou palavras. Ó Senhor, quer tenham sido pecados consciente ou inconsciente ocultos, meu Deus. Cobre-me com o teu sangue nesta hora. Purifica os meus pecados, envia anjos guerreiros com a espada de fogo, com a espada de glória. Vai amarrando demónios a norte, a sul, a leste e a oeste deste local. Ao redor e ao derredor. Alabaia. Ah, Senhor, vai abrindo as mentes, meu Pai, daqueles que nos vão ouvir. Vai repreendendo e atando toda, aleluia, toda a investida de Satanás, destruindo, amarrando, andarai, tondaramassai, toda obra do inferno, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, oração, campanha, junto contrário, toda obra do diabo. Cantaraia. Operando maravilhas, meu Pai, abrindo as mentes daqueles que nos vão ouvir, derramando a tua glória em nome de Jesus. Amém? Vou repetir o tema. O tema deste estudo é os 4 erros fatais do pré-tribulacionismo. Efésios capítulo 4, do 1 ao 15, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, portanto Paulo estava rogando, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo, Jesus Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolo, apóstolo é enviado, e outros para profeta, e outros para evangelistas, aleluia, e outros para pastores e mestres. Aleluia, glória a Deus. Aramanaia. Pastores e mestres, ou pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14 é um versículo-chave. E por isso este tema, os 4 erros fatais do pré-tribulacionismo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Olha aí. O que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo é a doutrina que afirma que a vinda do Senhor Jesus será em 2 fases distintas. A primeira invisível aos olhos do mundo e só para arrebatar a igreja, imediatamente antes do início da 70ª semana de Daniel, que eles erradamente chamam de 7 anos de grande tribulação. E a segunda, no final dos 7 anos dessa semana, visivelmente para Israel e para implantar o milénio. Quais são os 4 erros fatais que anulam completamente esta doutrina? Há 4 erros fatais. Primeiro, o pré-tribulacionismo nunca foi ouvido, conhecido e nem querido, pregado ou ensinado por nenhum cristão na história antes do século XIX. E por isso não tem nenhuma base histórica, pois durante 19 séculos a Igreja inteira desconheceu esta doutrina. Na realidade, o pré-tribulacionismo somente surgiu no ano de 1827 por John N. Darby, um teólogo britânico e o pai do dispensacionalismo, o qual inventou a ideia de uma vinda de Jesus repartida em 2 fases, sendo que a primeira seria uma vinda secreta
para o arrebatamento dos cristãos e 7 anos após viria visivelmente para os judeus e para implantar o milénio. Vou fazer aqui uma ressalva, atenção, que eu não creio que Jesus vá vir no final dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, que erradamente chamam de grande tribulação. Não vai haver 7 anos de grande tribulação, mas isso é tema para outro estudo. Amém? Eu creio que Jesus vem a algures na segunda metade, após a abominação da desolação, conforme concordam todas as Escrituras. Amém? Olha aí. Os cristãos da igreja primitiva, como Policarpo, que foi discípulo direto do apóstolo João, ele foi um discípulo direto do apóstolo João, ele conviveu com João, aprendeu de João, e que era bispo de Esmirna, bem como Ireneu, Hipólito, Tertuliano e todos os outros que eram considerados como os pais da igreja primitiva, ou seja, os líderes da igreja de Jesus durante os primeiros séculos, criam em uníssono que a igreja enfrentaria perseguição pelo anticristo e que passaria pela grande tribulação. Por isso, se o pré-tribulacionismo fosse mesmo a verdade, então como é que essa verdade era desconhecida dos apóstolos e da igreja primitiva de Jesus durante os primeiros séculos desta era cristã? Será que algo que antes era completamente desconhecido pôde ter se tornado verdade só agora? Só no século XIX? Alguém poderá dizer para mim: Pastor Luís, você é um herege. E se eu sou um herege, então Jesus, aos olhos dessa gente, também teria que ser o rei deles. Pois foi ele quem falou. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? Como um relâmpago que sai desde o Oriente e brilha e resplandece até ao Ocidente. Aleluia, é um sinal visível. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, portanto vai ser algo visível, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, ou seja, com grande barulho, grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. Que esta palavra 4 ventos significa sempre terra. Ou seja, desde os 4 pontos cardeais da terra. Quer a pessoa esteja a norte, a sul, a leste e a oeste. Onde aquela pessoa estiver é um salvo, ele vai ser ajuntado pelos anjos. Aleluia! Arabai, desde os 4 ventos, ou seja, desde a terra até cada uma das extremidades dos céus. Ou seja, desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. E Paulo seria, está em Mateus 24, do 29 ao 31. Foi Jesus quem falou. Não poder, pastor Luís, isto é um ajuntamento de judeus no final dos 7 anos de suposta grande tribulação. Mentira. Isto é um arrebatamento desde os 4 ventos, ou seja, desde a terra até cada uma das extremidades dos céus. É da terra ao céu. Não é um arrebatamento de judeus. Não vai haver arrebatamento de judeus. Vai haver um só arrebatamento da igreja, constituída por judeus e gentios. A igreja mística ou misturada de Jesus Cristo. A igreja universal de Jesus Cristo. Os salvos. A noiva vai ser arrebatada. Glória a Deus. Não vai haver depois nenhum arrebatamento de judeus. Depois Jesus, aleluia, vai derramar a sua ira sobre a terra, culminará 30 dias após o término da 70ª semana de Daniel, conforme Daniel 12, 11. Aleluia, na batalha do Armagedon. Aleluia, Xarabacantora Managai. E depois haverá o julgamento das nações, no outro período complementar de 45 dias, e depois entramos no milénio. Então vai haver eventos que ainda não se cumpriram. É algo profético. Então é assim, se eu sou um herege, Jesus então teria que ser, aos olhos desta gente, o rei deles. Porque foi ele quem disse. Agora, tu tens dúvidas desta palavra? Eu não estou bem certo este de Mateus 24. Então, em Marcos 13, do 24 ao 27, está ainda mais claro. Diz, desde a extremidade da terra até à extremidade dos céus. Então, é o arrebatamento da terra aos céus. Não tem como duvidar dessa palavra. Foi Jesus quem falou. E acontece depois da tribulação daqueles dias e depois dos sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Os mesmos sinais mencionados por Joel no capítulo 2, no versículo 10, 11, 31 e 32. Glória a Deus. Que antecedem o dia do Senhor. Também conhecido como o grande e terrível dia do Senhor. Ou como o dia da ira do Senhor. Aleluia. Neste caso, se eu sou herege, Paulo também seria outro herege. Pois foi ele quem nos disse que para que Jesus viesse e fôssemos reunidos a ele, ou seja, arrebatados primeiro, teria que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4. Ou seja, para que Jesus viesse
e nós tivéssemos a nossa reunião com ele, ou seja, fôssemos arrebatados, porque nós só vamos ser reunidos ele no dia do arrebatamento, primeiro teria que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. A meio da 70ª semana de Daniel, quando ele sentar no templo e declarar: eu sou Deus. E Joel, então, seria outro herético, pois também profetizou que o livramento dos escolhidos seria somente no dia do Senhor, após os sinais no sol, que escurece, e na lua, que ficará da cor do sangue, conforme Joel 2, 31 e 32. E, finalmente, o apóstolo João, o autor do livro do Apocalipse, seria mesmo muito herege, pois foi ele quem disse que já é a última hora. Porque sabemos que vem o anticristo, ou seja, o que é iminente não é o arrebatamento da igreja, nem a segunda vinda de Cristo, mas sim a vinda do anticristo, e no seu livro Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo, o único arrebatamento coletivo de santos que conseguimos claramente enxergar é o de uma grande multidão de todas as nações que vieram, ou seja, atravessaram, passaram pela grande tribulação, conforme 1 João 2, 18 e 19 e Apocalipse 7, do 9 ao 17. A Bíblia, ela não se contradiz. E vemos que tanto no livro do profeta Daniel, como em Joel capítulo 2, como em Sofonias capítulo 2, do 1 ao 3, como em Isaías 26, como em Mateus capítulo 10 e capítulo 24, em Marcos 13, e em Lucas 21, João 16, 1 Tessalonicenses 4 e 5, 2 Tessalonicenses capítulo 1 e capítulo 2, Apocalipse 6, Apocalipse 7, Apocalipse 12 e Apocalipse 13, todos estes capítulos nos afirmam que a Bíblia, nos afirmam e nos provam na Bíblia que a Igreja passará sim por uma grande tribulação, mas que apenas será livrada da ira vindoura, da ira futura, a qual, como poderão ler em vossas casas, só é anunciada depois dos sinais celestiais no Sol e na Lua, conforme Apocalipse 6, do 12 ao 17. Depois que o Sol escurece e a Lua fica da cor de sangue, é que as pessoas vão ficar aterrorizadas, os incrédulos, não é? Os incrédulos vão dizer: montes, quem são os rochedos, escondendo da ira do Cordeiro, e daquele está assentado à destra do trono de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira, é chegado, e quem poderá subsistir? Aí é que é anunciado. O dia da ira, aí surge. Aleluia! Mas a ira, mesmo ela é retida até que a igreja é arrebatada. Ela está arrebatada, Apocalipse 7, do 9 ao 17, a grande multidão no céu, com vestes brancas, aleluia, e palmas nas mãos. E a ira só começa a ser derramada após a abertura do 7º selo de Apocalipse, conforme Apocalipse 8 a seguir. Aleluia! Vem um anjo debaixo do altar de Deus e enche com fogo, aleluia, e derrama com as orações, junto com as orações todas, e derrama sobre a terra. E há relâmpagos, terremotos, há fogo sobre a terra. Vai ser terrível. Glória a Deus. Mas a igreja já foi arrebatada antes da ira. Por isso, se eu sou herege, todos esses citados também o são. E então a Bíblia mente conforme diz o falso mestre e líder, um dos fundadores do movimento dos desigrejados, que é o Rubens Sodré. Além disso, milhares de cristãos que foram martirizados durante os primeiros séculos por Roma e depois também pela Igreja Católica e que não negaram sua fé em Cristo Jesus, todos eles queriam num arrebatamento pós-tribulacional. Será que todos eles eram hereges e estão agora queimando nas brasas infernais? Segundo problema do pré-tribulacionismo é o problema da exegese. Existem duas palavras em grego que são muito similares, ou seja, muito parecidas, porém de significados opostos entre si. Existe a exegese, que consiste em extrair de um texto aquilo que o texto realmente nos quer falar, e existe também a exegese, que é inserir ideias pré-concebidas no texto. O pré-tribulacionismo, ao invés de extrair do texto bíblico, da própria palavra de Deus, aquilo que realmente o texto nos quer falar, não. Eles inserem as suas próprias ideias dentro do texto, fazendo assim, desta forma, uma interpretação forçada das Escrituras, não literal e alegórica. Portanto, eles usam um método alegórico e não um método histórico ou gramatical, que é aquele que devemos usar para interpretar as Escrituras. Ou seja, quando uma porção profética, ou quando uma passagem ela é lida, ela deve ser entendida no seu modo normal, natural e costumeiro, literal. A não ser, aleluia, a não ser que o próprio contexto defina que é figurado, que é uma passagem alegórica, ou figurativa, ou metafórica, ou tipológica. A não ser que o contexto defina, uma passagem ela é sempre literal, é sempre histórica, literal. A não ser, ou narrativa literal, mesmo que seja profético, futuro, literal. A não ser que o contexto defina, que realmente explica que
que aquela palavra ou aquela frase se refere a outra coisa que não o que a palavra diz. Ou neste caso, ou quando não faz sentido. Por exemplo, a mulher de Apocalipse 12, que João viu, uma mulher suspensa no céu, com o sol sobre a sua cabeça e a lua debaixo dos seus pés, não é? Vestida do sol, aliás, vestida do sol, assim é que é, vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de selos na cabeça, suspensa no céu, e um dragão com 7 cabeças, não faz sentido algum ser literal. Então, se não faz sentido, é figura, é uma metáfora. Essa mulher é Israel. E o dragão é o diabo. Alabantorogoshou. Arabantorobadaya Suryakalaia. E também Apocalipse, quando fala do linho fino. Aleluia. Alabandorobashedia. Se não estou a errar, Apocalipse 19. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Portanto, aleluia, glória a Deus. Esse linho fino não é literal, mas representa, aliás, esse linho fino pode até ser literal, mas ele representa o quê? Algo diferente, que é a justiça dos santos. Então, quando o contexto diz que é outra coisa, então o linho fino aí é a justiça dos santos. Então, sempre que tu lês uma passagem bíblica, como é que tu vais entender? Entende-a da forma natural, literal, a não ser que o contexto, que o próprio texto explique que não é, ou o seu contexto, ou que não faça sentido. Aí é alegórica, metafórica, figurada, tipológica, comparativa, mas fora isso ela é sempre literal. Glória a Deus. Amém? É a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que deve estabelecer, aleluia, a doutrina verdadeira. E não é o homem que a priori em sua mente a deve conceber. Portanto, é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, aquela que deve estabelecer a doutrina verdadeira. E não é o homem que a priori e em sua mente a deve conceber. Nós primeiro devemos ler as Escrituras para só depois saber qual é a doutrina que elas nos ensinam. Mas, infelizmente, os simpatizantes do pré-tribulacionismo primeiro estabeleceram em sua mente a doutrina. Ou seja, definiram primeiro a doutrina acerca de qual é o tempo do arrebatamento face à grande tribulação. E só depois foram ler as Escrituras, não no intuito de conhecer qual é a doutrina que elas nos ensinam, mas sim de tentar achar versos que apoiem aquilo que eles mesmos pré-estabeleceram ou pré-definiram como a doutrina. E aí vem o seu tropeço. Quer dizer, eu quando vou ler a Bíblia é para conhecer o que ela me ensina. Mas se eu já vou lendo sabendo, porque aprendi da teologia do meu professor de escola bíblica dominical, do meu doutor em teologia, do seminário de teologia, do curso de bacharel ou do curso de PhD, de THD, de curso superior de teologia, ou básico de teologia, ou do meu pastor, ou do meu pai na fé que me levou a Cristo, ou do pregador, seja quem for, ou até de um homem usado nos 9 dons do Espírito Santo, por um missionário, por um profeta. Aleluia. Então eu aprendi de outros. Eu não aprendi de ler na Bíblia. Eu já fui com a ideia, não. Isto é assim. O arrebatamento vai ser assim. Neste caso, antes da grande tribulação. Então já meteram na mente. Então se acharem algum versículo que contradiga, eles aí vão ter que fazer algo para não aceitar o que a Bíblia diz. Aleluia. Glória a Deus. Aramantaraya Súria. Os adeptos do pré-tribulacionismo, quando vão fazer um estudo sobre escatologia, infelizmente, e a priori, ou seja, antes sequer de começarem a ler a Escritura, já determinaram em sua mente 3 coisas. E aprenderam dos homens, não foi de ler a Bíblia. Ninguém que leia a Bíblia capa a capa vai chegar a qualquer uma destas 3 conclusões. Uma pessoa que aceitou agora Jesus, nunca foi ensinada nem no pré, nem no mid, nem no pós, nem no pré-ir, arrebatamento, antes da ir a Deus, como eu creio. Alguns na segunda metade da 70ª semana de Daniel, depois da grande tribulação, que vai durar dias. E não os 3 anos e meio, vai durar dias. Aleluia. Então, se tu não fores ensinado em nenhuma das visões teológicas e lês a Bíblia capa a capa, jamais vais chegar à conclusão que existe um arrebatamento antes da grande tribulação. Porque a Bíblia não diz isso claramente. É preciso isolar versículos para chegar a essa conclusão. E num versículo isolado eu consigo provar tudo o que eu quiser. Mas o texto dentro do contexto não vais conseguir provar. Olha aí. Então, antes de iniciarem o estudo bíblico, antes de irem para a Bíblia e lerem, os pré-tribulacionistas já determinaram na sua mente que, primeiro, a Igreja não vai passar pela grande tribulação. Segundo, a Igreja não pode jamais passar pela grande tribulação. Terceiro, quem disser o contrário a isto é um herege e falso profeta. Então já definiram. Então já sabem a doutrina. Então para que é que vão ler a Bíblia? Para que é que vão ler as porções proféticas? Então já sabem, então não precisam ler. Então já sabem. Chorebandarai. Então não precisam se preocupar com quem é que vai ser o anticristo. Não precisam se preocupar com a União Europeia, o antigo Império Romano ressuscitado. Não vai vir a ponta pequena, muito provavelmente. Muito provavelmente em breve,
Muito provavelmente já está vivo e vai dar a cara. Não precisam se preocupar com Roma, com o Vaticano, de onde provavelmente vai sair o falso profeta, que vai tentar unir todas as religiões. E notem que este Papa Francisco já está unindo tudo. Ele já está fazendo a união das igrejas. Glória a Deus. Então fiquem atentos. Glória a Deus. Porque vai haver uma religião única para depois apoiar o anticristo. Primeiro, não. Podes adorar o teu Deus como tu quiseres. Os hindus, os budistas, com quem adora os demónios, quem adora os espíritos, quem é satanista, quem é cristão. É tudo no mesmo bolo. E depois, agora adorem o anticristo. Então, não precisas preocupar com o Vaticano, não precisas preocupar com Roma, não é? O antigo Império Romano, a União Europeia, atualmente a União Europeia. Não precisas preocupar com Israel, nem com a construção do templo em Israel, nem com nada que tenha a ver com Israel, nem com o templo, que é o monte do templo. Não precisas preocupar com o que é a marca da besta, porque tu já não vais estar mais aqui, então não precisas preocupar. O problema é que se tu tiveres que passar, como é que vai ser? Tu não vais estar preparado para aqueles dias de grande perseguição em que tu vais perder tudo. Porque tu vais perder casas, vais perder carros, vais perder emprego, vais perder salário, vais ter fome, vais querer ir a um supermercado, não vais poder entrar, porque só com o chip na mão ou na testa, ou algo ainda superior, mantendo a mesma tecnologia do chip, através da nanotecnologia, fazer uma coisa mais pequena, e do RFID, ou seja, identificação por ondas de radiofrequência, onde a pessoa estiver localizada, fica escrava do sistema da besta, aleluia. Então se tu não tens o teu chipzinho, tu não vais poder entrar mais no supermercado para comprar e para vender. Então vais ter que ir plantar batatas, vais ter que ir trabalhar, vais ter que guardar sementes, guardar mantimentos para os dias de perseguição, para os dias que vai acontecer grandes cataclismos sobre a terra. Para os dias que vais ter que fugir. E quem é que está disposto a perder tudo, até a própria vida, mas não negar o nome de Jesus? Estar com a cabeça na guilhotina, vou-te matar, nega a Cristo, mas não negar. Ver um familiar ser uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um familiar direto ou um amigo, um melhor amigo. E dizer, vou degolar o teu amigo, vou degolar a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe. Nega a Cristo, aceita agora a marca, aceita este sinal aqui na mão ou na testa, adora o anticristo, e tu dizes, não. Quem é que está disposto a perder tudo, mas não perder a sua salvação? Ser fiel até à morte para ter a coroa da vida eterna. Chore e anda, não estão. Então a igreja não está preparada e por isso este estudo. Aleluia. Então é assim, vou recapitular. Os adeptos do pré-tribulacionismo, quando vão fazer um estudo sobre escatologia, infelizmente e a priori, ou seja, antes sequer de lerem as Escrituras, eles mesmos já determinaram na sua mente que, primeiro, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Segundo, a igreja não pode jamais passar pela grande tribulação. Terceiro, quem disser o contrário é herege e falso profeta. Então eles já meteram na cabeça, eles já sabem. Então para que é que eles vão ler? Apocalipse. Se eles já sabem, não precisam nem de ler. Já sabem. E assim com tudo isto, ou seja, com estes preconceitos e ideias pré-concebidas em sua mente, quando vão ler, por exemplo, Mateus 24 e outros textos que parecem claramente indicar o contrário daquilo que eles estabeleceram e creram ao início, antes sequer de iniciarem a leitura das porções proféticas ou escatológicas da Bíblia Sagrada, então aí tem algumas opções, A e B. A. Ou ignoram os textos em causa, como os versos 29 a 31 de Mateus 24, pulando por cima da sua leitura, ou evitam falar detalhadamente sobre eles. E evitam dar explicações, passam por cima, leem mas não explicam, ou tiram só o que lhes interessa. B. Ou tentam reinterpretar esses versículos, ou seja, os versículos de 29 ao 31, de acordo com o seu dogma pré-estabelecido, dando-lhe uma nova interpretação, uma nova roupagem, como a de que os escolhidos, os electos, que são ajuntados pelos anjos, não são recolhidos desde os 4 cantos da terra e transladados aos céus. E que eles também não são a igreja arrebatada, mas sim apenas os judeus dispersos pela terra, que serão ajuntados na terra de Israel no final dos 7 anos da suposta grande tribulação, conforme vários estudos, e eu tenho que comprovar que a grande tribulação, ela era suposto durar 3 anos e meio, a segunda metade inteira, mas nem os 3 anos e meio, vai durar dias. Aqueles dias vão ser reduzidos por causa dos escolhidos, senão nenhuma carne salvaria. Então eles pensam que no final dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, aquela vinda de Jesus nas nuvens, atenção que ele não vai à terra, ele fica nas nuvens, mas eles dizem que aquela vinda é já para vir à terra e é para juntar na terra. Não é da terra aos céus, ajunta aos escolhidos da terra aos céus. Além disso, a palavra electos aparece 23 vezes no Novo Testamento, pode ser traduzida por eleitos, escolhidos ou escolhidos, aleluia, e em 21 dessas ocorrências se refere sempre a cristãos fiéis, cristãos salvos, igreja. E somente uma vez aos anjos eleitos e uma vez ao próprio Cristo. Então esses eleitos vão ser recolhidos, não são judeus. Não tem nada de judeus aí.
Então volta para a palavra, volta à escola bíblica, mas à escola bíblica da Bíblia, não da teologia. Xarabacantaia. A teologia está arrebentando com as igrejas. Os cristãos não vão estar preparados para aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Xarabacantou. Aleluia. Se o som da trombeta for incerto, quem se preparará para a batalha, para a guerra? 1 Coríntios 14:8. Amém? E desta forma contrariam o facto estabelecido pela palavra de Deus que os escolhidos, aleluia, palavra escolhidos encontrada em Mateus 24, vem de uma palavra grega que é electos, ou deriva. É a palavra portuguesa para traduzir electos. E que sempre surge no Novo Testamento, nunca nas suas 23 ocorrências é aplicada a judeus ou israelitas como povo étnico, mas sempre, mas em 21 dessas vezes, se refere aos cristãos salvos, conforme já falei, que são a igreja, uma vez aos anjos eleitos e, por último, uma vez ao próprio Cristo, ao próprio Jesus Cristo, que também é o escolhido ou eleito do Pai e o cabeça da igreja. Terceiro erro fatal dos pré-tribulacionistas é que eles usam somente versículos isolados do seu contexto e que não têm sequer um capítulo inteiro para comprovar a sua tese. Por exemplo, vou dar aqui exemplos. Eles usam Mateus 24:36, o dia e a hora ninguém sabe. Então eles usam o dia e a hora ninguém sabe, mas eles falam que aquele dia e a hora que ninguém sabe é somente depois dos sinais da sua vinda estarem concluídos. Aleluia. Por perguntar qual é o sinal da tua vinda, ele falou de vários sinais. Quer dizer que aquele dia e a hora que ninguém sabe, aleluia, eu não sei o dia e a hora exato, mas eu sei que a segunda vinda é só depois da abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que estiver no lugar santo, porque aí é que vai haver uma grande tribulação contra os escolhidos. E no final dessa grande tribulação, imediatamente depois da grande tribulação, Deus envia. Jesus vem nas nuvens e envia os anjos para ajuntar esses escolhidos, da terra aos céus. E isso é o que eu sei, que é depois da tribulação daqueles dizem não antes. O dia e a hora que ninguém sabe é depois da tribulação, e não antes. Agora, ao certo situar na segunda metade da 70ª semana de Daniel o dia certo, eu também não sei. A hora certa, porque também não sei a duração total que terá a grande tribulação. Ela vai durar dias, não sabe quantos, mas não vão ser os 1260, vai ser menos, por causa dos escolhidos, porque senão nenhuma carne se salvaria. Ou seja, o anticristo mataria todos os cristãos vivos. Aleluia. Então ninguém ficaria vivo para o dia do arrebatamento. Seria tudo massacrado. Por causa dos escolhidos, dos cristãos, será reduzidos, amputados, mutilados aqueles dias. Aleluia. Então é bem claro. Eles, por exemplo, usam versículos isolados, como o de Apocalipse 3:10. Aleluia. Como guardaste a palavra da minha paciência e não negaste a minha fé, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir à terra, para tentar os que habitam sobre a terra. Eles pensam que isto aqui fala de arrebatamento. Eu tenho que comprovar em vários estudos que não. Não tem nada a ver com o arrebatamento. Andar a baçai, por exemplo, eu posso estar num período de crise financeira. Aleluia, glória a Deus. Está tudo na crise, está tudo a passar fome e desempregado, e eu tenho emprego e eu não passo fome. Ou seja, eu fui guardado de passar fome. Então o que é a tentação? A tentação em si, a tentação é para levar ao pecado. Pesquisa sobre a palavra peirasmos. Então a tentação vem do tentador, do diabo. Então qual é a maior tentação que vai haver naqueles dias? É derivada à escassez e aos problemas que vai haver sobre a terra. Escassez de alimento, e os problemas que vai haver de desemprego, e derivada àquela situação do chip da marca da besta, dizer, olha, tu agora para comer, continuas a comer, a comprar no supermercado, ou estás doente e ires a um hospital, tens de receber um chip na mão ou na testa. Derivada dessa situação, muitos vão ser tentados. É a hora da tentação. Tentados. Tem a ver com tentação. A tentação serve para o pecado. Aqui é negar a Cristo e aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Receber um chipinho, na mão ou na testa. Então não te deixes marcar. Tu não és gado para ser marcado. Tu não és escravo do diabo, mas tu és ser... Tu és ser de Deus, aleluia. E não te deixes marcar, não te deixes selar. Então, é bem claro. Apocalipse 3:10 não prova que a igreja é arrebatada. Porque essa expressão guardar de vem de tereuek, que pode significar guardar de ou guardar dentro de. Aleluia. Tem esses significados. E não significa ser guardado, ser transladado ou arrebatado. Não. Não é arpazou, não é arrebatado. E além disso, em João capítulo 17, aleluia, numa passagem paralela, versículo 16, se eu não estou em erro, Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A mesma palavra. Tereuek, ou livres do mal. Tem Bíblia que está livres ou guardes. Pode ser traduzido por livrar ou guardar. Ou seja, Jesus não estava pedindo que Deus, o Pai, aleluia, tirasse os cristãos do mundo, mas que os livrasse do maligno. E o maligno serve para quê? Para tentar. Então na hora da tentação vai tentar. Tu vais estar aqui na terra na hora da tentação, mas tu não vais cair na tentação de receber o chip
de receber a marca da besta, porque tu já vais conhecer a verdade e já vais estar liberto pelo sangue do Cordeiro e vais ser salvo. E se estiveres vivo até ao dia do arrebatamento, vais ser transformado e arrebatado. E se tu morreres até lá, antes, de causa natural ou martirizado, vais ressuscitar com o corpo de glória e vais ser juntamente arrebatado. Então, te alegra e te consola com estas palavras. Eles usam também Lucas 21:36, não é? Aleluia, que diz: orando em todo o tempo para sejais hábeis por dignos de evitar todas estas coisas que vão sobrevir ao mundo e estar de pé diante do Filho do Homem. Estar de pé, não é deitado, e não é arrebatado, estar de pé aqui na terra. E esse de pé aí não é só uma questão literal, estar de pé, aleluia, mas também estar de pé espiritualmente, ou seja, não estar caído, não estar em pecado. Ou seja, como eu digo, tu podes passar por um terremoto e evitaste o terremoto, não morreste no terremoto. A tua casa não foi destruída no terremoto. Tu podes estar num período de fome e tu não passaste fome. Deus te deu sabedoria, como plantar, como colher, e tu plantaste e colheste e caçaste e pescaste e alimentaste. Então tu podes, então, isso não prova o arrebatamento, nenhum destes dois versos. Então eles usam estes dois versículos isolados para tentar provar, e além disso, em Lucas 21, dentro do contexto, Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, saber que Ele está próximo, que o reino de Deus está próximo, ou seja, a vinda dele para arrebatar a igreja e para depois, mais tarde, implantar o reino está próximo. Shoriantalabandorou cantarácia. Orripalabalai. Quer dizer que os cristãos vão ver. Eles vão evitar, aleluia, morrer, por exemplo, no terremoto. Evitar a morte. Passaram por um período de morte, mas eles não vão morrer. Então, mas para que esses cristãos evitem a morte e passem por aquele período, vão ser perseguidos à mesma, mas passem por todo aquele período, vão ter que fugir para as matas e para as montanhas, para as serras, locais altos, grutas, cavernas, locais escondidos. No Andarabassaia. Mas para que eles passem por esse período, se forem, aleluia, se eles orarem em todo o tempo e vigiarem, ou seja, não pecarem, poderão ser achados dignos por Deus. Deus pode ter misericórdia. Não, este aqui não vai morrer martirizado. O outro não orou o suficiente, não se consagrou, vai. Mas este vai escapar, eu vou-lhe dar o escape. E vai estar de pé na terra até o dia em que eu venha enviar o meu filho para arrebatar a igreja. Aleluia, glória a Deus. Então é bem claro. Então eles usam estes dois versículos para tentarem, acham que é a maior prova do mundo, que é o arrebatamento. Mas não, o arrebatamento está em Mateus 24. Hás de reparar que Mateus 24 tem Jesus descendo, vindo no céu, descendo numa nuvem. Tem Jesus descendo do céu numa nuvem, tem trombeta, tem grande som, e tem, aleluia, o ajuntamento dos escolhidos desde a terra até aos céus. É os mesmos eventos de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17, escritos por Paulo, que é uma palavra inquestionável do arrebatamento. Então é a mesma coisa, é o arrebatamento. Aleluia. Então Andaramasaia. Eles usam estes versículos para tentar provar que este está arrebatado antes da grande tribulação. No entanto, se analisássemos com atenção estes e cada um dos outros, como Romanos 5.9, ou 1 Tessalonicenses 1.10, ou 1 Tessalonicenses 5.9, dentro do seu devido contexto, porque assim falam que Deus nos livra, nos guarda da ira futura, aleluia, e de acordo com o sentido original das palavras no grego, veríamos todas essas referências não apoiam um arrebatamento pré-tribulacional, mas sim um arrebatamento pós-tribulacional e pré-ira, ou seja, antes da ira de Deus. Deus nos vai livrar da sua ira, mas Deus não nos vai livrar da perseguição que virá antes, pelas duas bestas, através da ira do diabo, que é o período chamado Grande Tribulação. Arabai. Outro exemplo mais gritante, porque muita gente confunde, ainda vou fazer uma pausa, muita gente confunde ira com tribulação. Vai ao dicionário. Ira é orge, que significa, por exemplo, a punição imposta por um magistrado. Um juiz decretou, por exemplo, uma sentença para condenar alguém. Então, isso é ira. Deus, quando está irado, Deus pune os habitantes da terra, os ímpios e os desviados. Aleluia. Isso é ira. A ira nunca é aplicada à igreja. Mas tribulação, Jesus disse, no mundo três tribulações, não disse escapareis. O apóstolo Paulo diz, nos importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Então não disse que escapareis. E quando a palavra tribulação, sempre que a palavra tribulação está relacionada ao arrebatamento, isso está em Mateus 24, do 29 ao 31 e Marcos 13, do 24 ao 27, as únicas passagens em que relacionam tribulação, telipsis. Porque tribulação é o quê? Perseguição, aflição, angústia, compressão, opressão, dilemas. Então, isso é telipsis, isso é tribulação. E a tribulação, sempre que a palavra tribulação ela é aplicada à igreja, é uma prova que a igreja tem que passar. Sempre que ela é aplicada a ímpios ou desviados, é uma punição. Aí tem dois contextos. Só que, sempre que a palavra tribulação é aplicada, aliás, é relacionada a um arrebatamento, esse arrebatamento ocorre imediatamente ou logo após a tribulação daqueles dias, conforme Mateus 24, do 29 ao 31 e Marcos 13, do 24 ao 27. Esta é que é a verdade, irmão. Vão para a Bíblia e pesquisem.
Ira é ores. E tribulação é tlipsis. São palavras diferentes, com sentidos diferentes. Então, tlipsis, tribulação, passamos. Mas ira, ores, não passamos. É diferente. Arabandarabassaia. O exemplo mais gritante do uso indevido de um versículo isolado por parte dos pré-tribulacionistas é Mateus 24:36, que diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Aqui eles dizem que este versículo prova tanto a iminência da vinda de Cristo, como também que o arrebatamento será pré-tribulacional. Mas se lermos todo o contexto, são os 35 versículos que vêm antes deste, nos comprova que a vinda de Jesus Cristo não será iminente, mas só poderá acontecer depois que todos os sinais estejam cumpridos. E eles incluem a manifestação do Anticristo e os dias da grande tribulação. Além disso, o contexto prova claramente que o dia certo e a hora do arrebatamento, que ninguém sabe, só poderá ocorrer imediatamente depois da tribulação daqueles dias e depois que haja sinais no Sol e na Lua, que dentro do contexto paralelo de Apocalipse 6 só terão lugar após o número de mártires cristãos da grande tribulação esteja completo. Então isto é depois da grande tribulação e não antes. De facto, aleluia, as evidências para um arrebatamento pós-tribulacional na Sagrada Escritura são esmagadoras, com diversos capítulos inteiros da Bíblia, como em Mateus 10, aleluia, Mateus 24, Joel 2, Daniel 11 e 12, Marcos 13, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21, João capítulo 16, Apocalipse capítulo 6 e 7 e Apocalipse capítulo 12, 13 e 14, que nos provam cabalmente que não haverá nenhum arrebatamento antes da tribulação daqueles dias. A Bíblia não diz imediatamente antes. Quem são estes e de onde vieram? Aleluia, perguntou o ancião para João, no capítulo 7 do Apocalipse. E João disse: Senhor, tu sabes. Disse para o ancião respondeu: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, ou seja, atravessaram o período da grande tribulação, lavaram as suas vestes, aleluia, andarabassai, no sangue do Cordeiro, ou seja, foram purificados os seus pecados. O ramai pelo sangue do Cordeiro, não é pelo seu próprio sangue, como muitos andam para dizer que as pessoas vão ser salvas durante a grande tribulação pelo seu próprio sangue. Isso não tem base bíblica, é completamente herética essa afirmação. Orienta lá, porque pela graça somos salvos por meio da fé, isto não vem por obras, para que ninguém se glorie. Senão seria uma autossalvação. Então tem muita coisa que estão ensinando errado nas igrejas. E temos que restaurar a palavra como ela era. A palavra que criam os apóstolos da igreja primitiva. A palavra que criam os seus discípulos e os cristãos durante os primeiros séculos. Aleluia. Chorianda labaia. Oh, glória. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Arabandagai. Portanto, todos estes capítulos provam que cabalmente não haverá nenhum arrebatamento antes da grande tribulação daqueles dias. Quarto e último erro fatal do pré-tribulacionismo. E quando eu digo fatal, quer dizer que ele mata a própria teoria. A teoria, ela é morta, é assassinada. Ela se autodestrói. O quarto e último erro fatal do pré-tribulacionismo é que separa, não deve separar e une, não deve unir. Exemplos. Eles separam o capítulo 5, do versículo 1 ao 11, de 1 de Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 13 ao 18, dizendo erradamente que o capítulo 4 é o arrebatamento da igreja, mas o capítulo 5 é a vinda de Jesus. Quando o próprio versículo 15 do capítulo 4 nos prova que o arrebatamento da igreja mencionado no versículo 17 do mesmo capítulo ocorre precisamente na vinda do Senhor Jesus. E nós os ficamos vivos para a vinda do Senhor Jesus, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Porque andarabassaia, cantarabassaia, porque o mesmo Senhor será do céu, aleluia, com alarido, andarabacantarai, com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós os tivemos sermos transformados e juntamente arrebatados com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, o arrebatamento do versículo 17 se dá na vinda. Nós ficamos para a vinda, para a parúcia. Aleluia. Ora, sabemos, aleluia, que embora a Bíblia toda tenha sido escrita debaixo da inspiração de Deus, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17 e 2 Pedro 1, 20 e 21, e depois lês em casa, toda a Escritura é inspirada por Deus, porém a sua divisão em capítulos e versículos, feita vários séculos após o término do cânon sagrado, e que embora seja útil para a nossa pesquisa e fácil localização das palavras ou frases da Escritura, porém essa divisão em capítulos e versículos, feita vários séculos mais tarde, ela não foi inspirada por Deus. Portanto, a divisão em capítulos e versículos ela é útil para localizar onde é que está uma palavra, onde é que está um versículo que eu me lembro de parte ou lembro de cima, não sei a referência. É útil. Todavia, ela não foi inspirada por Deus. E por vezes tem a ocorrência em que dividem os capítulos onde não deveriam ter dividido e dividem os versículos, ou a parte de um versículo com a parte do outro, onde não deveriam ter dividido.
E nos locais onde deveriam ter dividido, unem assuntos que não estão sequer relacionados. Por esta razão, o tema de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, que é a vinda de Jesus para o arrebatamento, só deveria terminar no versículo 11 do capítulo 5 do mesmo livro, escrito por Paulo. E se analisarem essa porção com cuidado, de seguida inteira, ou seja, desde do versículo 13 do capítulo 4 até ao 11 do capítulo 5, sem fazer nenhuma pausa ou interrupção, verificarão que é um só tema, a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, e isto acontece precisamente no dia do Senhor. Dia esse em que Jesus vem como ladrão, não para a igreja vigilante, que vai estar atenta a todos os sinais, porque o Paulo disse, vós porém, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Quer dizer, a igreja não vai surpreender como ladrão, mas aos desviados vai surpreender como ladrão. E aos incrédulos vai surpreender como ladrão. Choriandarai cantará séria. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, a igreja vigilante vai estar atenta aos sinais, não vai ser surpreendida como ladrão. Mas quem é que vai ser surpreendida como ladrão? Os incrédulos e os desviados, que vão estar iludidos com as falsas promessas de paz e segurança por parte do anticristo. Diz, recebe o chip e já não te vão assaltar mais. Recebe o chip e vai facilitar a tua vida. Recebe o chip e vais ter paz, segurança, prosperidade. Não é o que andam pregando nas igrejas? Paz, segurança e prosperidade. Não te vai acontecer mal nenhum. Eles dizem paz, paz. Xarabandai, vos profetizam paz, paz. Quando não há paz, falsos profetas. Não vai acontecer nada à igreja. Xarabacantalácia. Então fala, bandaraba séria. Chorebanar! Xeribalabanagai. Conheceres a verdade e a verdade os libertará, meu irmão. Eu disse para Deus, tudo o que tu me revelares, eu falarei. Alabanto, xarabai. Não estou aqui para agradar ao homem. Quem quiser seguir, me siga. Quem quiser unir-se ao meu ministério, estou aqui para ajudar. Mas eu vou pregar a verdade. Dou a quem doer. Ainda fico só 2 ou 3. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, acho que eu estou no meio deles. E se Deus não quiser que eu faça mais obra, vou para o banquinho e vou aprender. Vou para uma igreja também sadia na fé que prega a mesma doutrina que Deus já me revelou. Mas se Deus quiser que eu seja um líder, continuo a ser um líder, então Deus me ajudará, Deus me guiará, Deus me capacitará, Deus vai abrir portas, vai destruir barreiras, vai amarrar demónios, vai destruir orações contrárias, vai destruir campanhas de um contrário, vai destruir palavras de maldição, palavras de derrota, obras de inveja, ciúme e ódio, obras de bruxedo, feitiçaria, magia negra, encantamento. Vai queimar tudo, e vai prosperar esta palavra, vai santificar um povo, aleluia, vai me usar como canal de bênção, de salvação para as nações. Eu tenho que falar a verdade, meu irmão. Isto é verdade. Aleluia. Outra falha, ou erro dos pré-tribulacionistas. Atenção que eu também era pré-tribulacionista. Eu também errava e falhava e enganava. Mentia. Mentia não sabendo que estava a mentir, mas pelo engano. Porque eu tinha sido enganado e achava que era a verdade. Eu aprendi o ensino de homens. Ninguém que leia a Bíblia capa a capa. Agora, uma pessoa que nunca ouviu falar de pré-tribulacionismo, ou de mid, pós, ou pré-ira, ou de tempos de arrebatamento face à tribulação, nunca ouviu falar de nada disso. Se ela faz esta experiência e converter-se agora, não lhe falas nada sobre arrebatamento nem grande tribulação, dás-lhe uma Bíblia, isola-o até que completa a leitura da Bíblia. No final da leitura da Bíblia, ele fica isolado ali a ler. Não tem interferência nenhuma humana. Perguntas, o que é que... tu viste na Bíblia um arrebatamento? Sim, vi o arrebatamento. Viste também a grande tribulação? Vi. Então, e com que ideia que ficaste? O arrebatamento é antes ou é depois da grande tribulação? Vai dizer, é depois. Uma leitura regular, não é versículo isolado. Como faz os pré-tribulacionistas. Uma leitura regular, capa a capa, não te vai dizer desta palavra que não há de passar, porque o céu e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus em Mateus 24, 35. Se lerem capa a capa, uma pessoa que nunca tenha ouvido nenhuma teologia, nenhuma versão escatológica acerca do fim dos tempos, não tenha nenhuma ideia em mente sobre o que é o arrebatamento, o que é a grande tribulação, ou qual é a relação temporal que há entre ambos, e que leia a Bíblia só de capa a capa, isolado, não vai chegar à conclusão jamais que o arrebatamento é antes da tribulação daqueles dias, mas dirá imediatamente depois, como disse Jesus, da tribulação daqueles dias. Então vamos falar a verdade ao povo, chega de mentiras. Vamos preparar um povo para os últimos dias. Vai chumbo grosso, como diz o brasileiro, vai barra pesada, vai vir trabalho forçado, vai vir perseguição, vai vir prisão, vai haver tortura, vai haver morte, xarabacaia. E vai haver dias, em tu para escapar de todas essas coisas tens de estar em jejum, em oração completa, em vigilância, e vais ser digno de escapar, e Deus vai te avisar no tempo em que tu vais ter que preparar alimentos, preparar água potável, preparar utensílios, aprender como sobreviver no mato, para os dias finais. E tu vais sobreviver, vais ser o evangelista dos últimos dias. Vais pregar onde Deus te enviar, e vais comer do que Deus te der, do que a terra der. Aleluia. Andaramasaia. Glória a Deus. Tens de te preparar para os últimos dias. Chega da abobrinha. Vamos falar a verdade ao povo. Chega.
Alabantarabassuri cantasnéria. Aleluia. Outra falha, ou erro dos pré-tribulacionistas, é a divisão que fazem de 2 Tessalonicenses. Depois separam e isolam o capítulo 2 do capítulo 1. Quando na realidade o verso 1 do capítulo 1 só deveria terminar no verso 12 do 2º capítulo. Pois, mais uma vez aqui, é um mesmo tema. A vinda de Jesus para o arrebatamento. Porque o apóstolo Paulo diz logo no início. Aleluia. Rogamos, pois, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Quando é que nós vamos ser reunidos a Ele? No dia do arrebatamento. Então aqui o tema é o arrebatamento. E também do capítulo 1 é o mesmo tema, como tu depois vais ver. Vejamos agora alguns exemplos de união daquilo que não deveria ter sido unido. Tribulação. Aleluia. Do grego eclipsis e ira, que vem do grego ores. Aleluia. Para eles é a mesma coisa. Eles dizem que a tribulação, que vem do grego eclipsis, e a ira, que vem do grego ores, para eles é a mesma coisa. Ou seja, tribulação e ira é a mesma coisa. Ira e tribulação é a mesma coisa. Por isso é que eles dizem que a grande tribulação é a ira de Deus. Não. São coisas diferentes. Tribulação é uma coisa, ira é outra, conforme eu já expliquei. Tribulação é angústia, aflição, aperto, perseguição, enquanto que ira é raiva, indignação, e ira manifesta com punição como um juiz decreta um castigo ou condenação. A tribulação sempre é aplicada à Igreja. E é sempre uma prova permitida por Deus para aperfeiçoar os santos na sua fé. Pois Deus prova aquele a quem ama para depois o aprovar, conforme Tiago 1,12. A Igreja jamais é prometido escapar de passar por tribulação, conforme João 16,3 e Atos 14,22. Além disso, os únicos versículos que relacionam diretamente a grande tribulação com o arrebatamento da Igreja, eles nos provam que esse arrebatamento só acontece depois da grande tribulação, conforme eu já disse, e isso está em Mateus 24, do 29 ao 31 e Marcos 13, do 24 ao 27. Já quando a palavra tribulação é aplicada aos incrédulos e aos crentes rebeldes e desviados como Jezabel e seus seguidores, aí sim é também uma punição vinda da parte de Deus. Por outro lado, a palavra ira jamais é aplicada à Igreja, que são os cristãos fiéis, santos e verdadeiros, pois estes têm a promessa de ser salvos ou livres da ira vindoura. Mas a ira de Deus ela é sempre aplicada aos desviados e aos ímpios pecadores, os quais enfrentarão os terríveis juízos de Deus que serão derramados no grande e terrível dia do Senhor após o arrebatamento da Igreja. Vão enfrentar os juízos. Orientarai, aberto o 7º selo. É derramada fogo sobre a terra. Há terremotos, há relâmpago. Andarabassúria, claia, plaia, fantarabanaia. Depois vêm as trombetas. Depois vêm as taças. Depois culmina tudo no Armagedom 30 dias após o término da 70ª semana de Daniel. Irramantalai, que é a ira final do Senhor. E a Igreja estará na glória. Xereberestéria, andalabastéria. Oh glória. Xarabadassúria, claia. Alabantorou, godrou, godrou. Aleluia. Aleluia. Vai haver terríveis juízos de Deus que serão derramados sobre a terra depois do início do grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, e depois aleluia. 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 E depois do arrebatamento da Igreja. Amém? Depois do arrebatamento da Igreja vai vir a ira sobre a terra. Também para os pré-tribulacionistas, a grande tribulação e o dia do Senhor é uma mesma coisa. Eles dizem, o dia do Senhor e a grande tribulação é a mesma coisa. Vai haver 7 anos de grande tribulação. E a grande tribulação é o dia do Senhor. 3 mentiras. Mas Joel profetizou o seguinte, que o sol escurecerá e a lua se tornará em sangue, se converterá em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, conforme Joel 2,31. Então, e quando é que o sol e a lua escurecem? Quando é que o sol e a lua escurecem e a lua se torna também da cor do sangue? Quando é que estes sinais celestiais que antecedem o início do dia do Senhor serão cumpridos? Resposta. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, conforme Mateus 24, 29. E imediatamente depois, ou logo após, ou logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão dos céus e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então é depois da tribulação que vêm os sinais celestiais. E só depois vem, depois dos sinais, o dia do Senhor. Então o dia do Senhor é um período profético que ocorre depois da grande tribulação. Andarabassuri, a igreja é arrebatada no início desse dia, mas não enfrentará. Por isso não enfrentará os juízos que vêm a seguir, nesse dia. Aleluia. Portanto, quando é que cumpre os sinais celestiais do Sol e da Lua, o Sol e a Lua escurecendo, e a Lua ficar da cor do sangue, vem depois de que o número dos mártires da grande tribulação esteja completo, conforme Apocalipse 6, do 9 ao 17. Estes sinais são cumpridos exatamente na abertura do 6º selo do Apocalipse. E havendo aberto o 6º selo do Apocalipse, olhei e eis que houve um grande terremoto, e o Sol se tornou negro como um saco de silício, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas caíram do céu como quando uma figueira é abalada por um forte vento e lança-se os seus figos verdes. E os céus foram enrolados como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. É bem claro. Sinais no sol, na lua e nas estrelas. O que vem provar que a grande tribulação e o dia do Senhor são duas coisas bem diferentes e separadas no tempo pelos sinais celestiais. Amém? Que Deus vos abençoe.
Portanto, isto é um estudo do pastor Luís Guerreiro, aleluia, 7 de novembro de 2016. Glória a Deus. Amém? Para ti, que ainda não aceitaste a Jesus Cristo, saibas que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele teve 6 horas de agonia. Aleluia, derramando o seu sangue por carmesim, pelo grande amor pela minha alma e pela tua alma. Por isso eu estou aqui. Não que eu valha alguma coisa, porque eu não valho nada que eu estou aqui. Deus pega o que não presta, limpa. Tira tudo o que não presta, aleluia, purifica, enche da sua glória, batiza com o seu Espírito Santo, derrama os seus dons, aleluia, e usa poderosamente na sua palavra. Aleluia, pega o que não presta para depois fazer prestar. Eu era lixão, fui reciclado, fui lavado, fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Tu também podes ser redimido. Tu que andas nas drogas. Tu que andas no álcool, aleluia. Tu que andas, aleluia, sempre com um garrafão, com uma garrafa de bebida, aleluia, com uma lata de cerveja. Deus pode te libertar do álcool. Deus pode te libertar das drogas. Deus pode te libertar da maconha. Deus pode te libertar do baseado. Deus pode te libertar do ecstasy. Deus pode te libertar da cocaína, da heroína, andar do crack, das drogas sintéticas. Deus pode te libertar do vício da pornografia. Deus pode te libertar dos pecados sexuais. Deus pode te libertar do tabaco. Deus pode te libertar do mundo do crime, do assalto, do roubo, das drogas. Do tráfico, do assalto, do sequestro, da violência, da violação, da pedofilia, até do satanismo. Deus te liberta. Tu que és satanista, Deus liberta macumbeiro, Deus liberta feiticeiro. Tu vais ser liberto, tu vais quebrar as imagens que tens em casa. Deus vai te libertar. Tu que és católico, tu vais quebrar essas imagens. E seguir somente a Cristo. Imagem de escultura não te pode salvar. Somente Cristo morreu na cruz para te salvar. Aleluia. E tu que estás desviado, reconcilia hoje. Alabaia. Porque porque a Bíblia diz em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Se tu morreres hoje vais para onde? Porque o que é iminente na tua vida pode ser a tua morte. Tu que estás desviado podes ir atravessar uma estrada e um carro se desgovernar e te atropelar. Até mesmo em cima do passeio. Pode dar um infarto cardíaco neste momento que estás a ouvir. Para onde é que tu vais se tu não tiveres perdido perdão de todos os teus pecados, teres arrependido mesmo de coração, teres chorado, teres sentido ódio, vergonha, tristeza e nojo, teres pecado, teres cometido coisas tão abomináveis e horrendas contra o Senhor Jesus. Reconcilia hoje. Jesus te ama e quer te abraçar. Ele te ama. Amém? E os meus inimigos, Deus os abençoe. Aleluia, Deus os liberte. Deus os prospere na santidade. Destrua todo o demónio contra e através da vida dele. Sai. Alabagai. E abençoa eles em nome de Jesus. Salva as almas deles. Aleluia. Orienta lá em nome de Jesus. Aleluia. Ora para que Deus abençoe os meus inimigos. Aleluia. A maioria ora para que Deus se vingue. Vingança. Deus vai pesar a mão. Xarabacai. Cuidado. Aleluia. O peso do Senhor será sobre a tua cabeça. Se tu desejas mal ao teu próximo, esse mal o feitiço vai se tornar contra o feiticeiro. Isso está profetizado em Jeremias capítulo 23. Lê o capítulo. Aleluia. Então não rogues pragas a ninguém. Fizeram-te mal. Eu espero não estar a fazer mal a ninguém. Mas se eu ofendi alguém, peço perdão. E me humilho. Porque eu também peco a cada dia, eu peco. Não há ninguém perfeito. Perfeito só Jesus. Devemos seguir a Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele levantará pastores segundo o seu coração. Eu espero um dia, aleluia, ter um grande rebanho ganho e ser um pastor, continuar a ser um pastor segundo o coração de Deus para pregar a verdadeira doutrina. Largar toda a vaidade, largar todo o pecado, cantar e se santificar, se preparar, orar, jejuar e ver a glória de Deus descer, os milagres acontecerem. Amém? Eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Jesus te ama, quer estar num abraço, amigo. Quer dar a paz, a certeza da salvação. Tu que ainda não aceitaste a Jesus, aceita hoje. Larga a idolatria, larga as imagens de escultura, larga a feitiçaria, larga a macumba, larga um banda, quimbanda, candomblé, voodoo, alabai, nara, xangô, as lanças, oterismo, ocultismo, nova era. Larga as seitas pseudo-cristãs, larga xarabacai, orabanai, idolatria do catolicismo. Jesus ama o povo católico, mas odeia a idolatria, a adoração de imagem. Xarabanai, Suriandalabai, tu estás noutra religião, estás no Hare Krishna, Seixonoé. A única religião verdadeira é em Cristo. Tens que aceitar a Cristo, porque Ele é o único caminho para a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.